Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, versículos 4 e 5, que diz: Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação e a minha esperança está em ti todos os dias. Ao ler esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a velocidade para fazer e em qual direção estamos aplicando essa velocidade. Ou seja, estamos fazendo a vontade do Senhor no tempo oportuno? Em um tempo de constantes mudanças, onde a velocidade da informação é tão grande quanto a desinformação, temos que ter cautela, vigiar e dar passos firmes, sem medo, para continuar no caminho que nos leve à vida eterna. Conhecer o caminho nos faz ter a certeza de chegarmos ao lugar desejado, mas também nos dá a segurança de sabermos qual velocidade aplicar. Nem sempre a velocidade te faz chegar tão rápido quanto deseja, pois temos que saber que sempre haverão situações que teremos que resolver no decorrer do caminho. Mas o que significa os termos direção e velocidade? Direção, ato ou efeito de dirigir, lado para onde alguém se dirige, rumo, sentido, caminho, comando, liderança. Velocidade, qualidade de veloz, movimento ou deslocamento rápido, está relacionado ao tempo que se leva para percorrer determinado espaço ou fazer alguma coisa. Designa a rapidez de um movimento ou a celeridade de um processo. Para tudo na vida, precisamos de uma direção, de uma orientação, de um norte. Por exemplo, para um motorista chegar a um determinado local, ele necessita de uma direção. Não adiantará ele apenas dirigir, percorrer quilômetros ou aumentar a velocidade durante a viagem. Se esse motorista não souber para onde ele quer chegar ou aonde ele quer chegar e como ele chegará. Logo, a direção, ou seja, o sentido, é mais importante que a velocidade, o tempo. Na nossa vida espiritual, também precisamos de direção. E a direção do Senhor. Observe o que a palavra diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um conselheiro, para estar com vocês para sempre. Nós temos o melhor conselheiro, o melhor orientador, aquele que nunca erra os comandos, que se chama Espírito Santo de Deus. Todavia, muitas vezes, sabemos que o Espírito Santo pode nos guiar, nos orientar diante de decisões e atitudes, mas não consultamos a Ele. Resistimos à sua voz e descartamos muitas das suas direções para as nossas vidas, por imaturidade, egoísmo ou orgulho. O resultado disso é que muitos se frustram em muitas áreas das suas vidas e querem culpar a Deus por coisas que não deram certo. Se observarmos na palavra, certamente, aquele projeto grandioso dado por Deus a Noé não teria de forma alguma dado certo. Ao invés de Noé se preocupar com o tempo em que ele levaria para construir a arca e tentar acelerar essa construção, Noé se preocupou em apenas seguir as direções de Deus e obedecê-la. Ao contrário de Sansão, que desde o seu nascimento recebeu várias orientações do Senhor sobre o que não fazer, porém, mesmo assim, decidiu ser guiado por suas próprias emoções e suas vontades, e por consequência disso, teve um triste fim. Veja, se em nossa caminhada não funciona assim também. Imagine que você está dirigindo em um caminho quando aparentemente do nada surge um nevoeiro. Você tem dificuldade de ver 5 metros adiante do seu carro. Nessas horas,
Acender os faróis não resolve. Limpar o vidro também não. O que você faz? A primeira providência é diminuir a velocidade. Não a ponto de parar na estrada, pois daí seu carro pode se tornar um perigo no trânsito. Depois, você identifica sinais seguros que consiga seguir. E por fim, caso não esteja mais intransitável, aí você procura um local onde você possa parar fora da estrada. Ainda que estejamos em perigo, nosso Deus não foi pego de surpresa. Ainda que por um momento estejamos sofrendo, Ele cuida de nós. Por um lado, é natural que estejamos sofrendo, pois todos os seres humanos sofrem. Por outro lado, isso é ainda mais natural, pois este mundo não é nosso lar, não é nosso destino. Acima de tudo, sabemos que podemos confiar em nosso pastor, conforme está escrito no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 4, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Imagine também um maratonista que, mesmo sabendo o trajeto, pode não saber o que o espera no caminho. Ele se prepara e tenta fazer aquilo que foi treinado, se manter na velocidade certa até o próximo do fim, para que no final dê um sprint final que o leve à vitória. Mas, se ele não estiver bem treinado, chegará próximo do fim, exausto e cansado, e no caminho pode não observar os obstáculos e as direções, não conseguindo chegar ao seu objetivo. Por isso, temos que treinar e nos preparar e ter a orientação certa para continuarmos e prosseguirmos até o fim. Você que é casado, tem uma família e até mesmo tem amigos, chegamos até aqui porque um dia decidimos não dar nenhum passo sem a direção do Espírito Santo, ou quase nenhum. Isso inclui a forma como deveríamos nos relacionar, a forma como deveríamos orar e as decisões que deveríamos tomar, presente e futuro. Você que está em um relacionamento ou que não está vivendo um relacionamento no momento, compreenda algo que o Espírito Santo deseja nos ensinar. A direção de como você viverá o seu relacionamento sempre será mais importante do que a duração de tempo, ou seja, a velocidade em que as coisas vão acontecer entre vocês dois. Não se preocupe com o tempo de início e término das coisas. Se preocupe em ser direcionado por Deus e obedecer. Busque a direção do Senhor e do Espírito Santo para tudo: vida espiritual, vida familiar, vida ministerial, vida profissional, vida sentimental e em todas as áreas e decisões. Se você precisa tomar uma decisão, busque a direção e não a velocidade. Se você precisa saber se algo é ou não a vontade de Deus, busque a direção e não velocidade. Se você quer saber se vai mudar de emprego ou cidade esse ano, busque direção e não velocidade. Pare tudo. Ouça ao Senhor. As direções do Espírito Santo virão para você à medida que sua intimidade com Ele for aumentando. A direção é mais importante que a velocidade, pois, se soubermos para onde estamos indo, sempre poderemos aplicar a velocidade necessária para chegarmos no tempo certo e oportuno. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado por nos conceder mais este dia, aonde, Pai, nós temos a convicção que tudo está conforme o seu querer e a sua vontade. Ainda que muitas vezes, Pai, nós, ó Senhor, queríamos estar em um outro patamar, em um outro nível, passando por outras situações, mas o Senhor compreende e é o Senhor que analisa esse quadrinho ao nosso coração. Portanto, diante desse dia, nós te clamamos e eu te peço, Pai, livra-nos de todo mal. Livra-nos, Pai, de toda a tentação. Livra-nos de todo tipo, Senhor querido, de palavras ou aquilo que o inimigo tem muitas vezes intentado. Livra-nos, Pai, da inveja alheia. Livra-nos, Pai, de todo tipo de ataque do inimigo. Faça-nos perceber cada palavra.
faça-nos perceber cada conversa, faça-nos, ó Senhor, ter o entendimento daquilo que o Senhor quer, porque quando estamos no caminho, nesta direção, tudo, Senhor, é o Senhor quem faz. Porque através do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito nos alerta, nos avisa, nos orienta, quando assim o permitimos. Então faça em nós, Pai, desta maneira, para que nós não caiamos em nenhum tipo de laço, alianças ao Senhor, ou até mesmo, tipo, Senhor querido, de conversas, ou até mesmo, Senhor, desinformação, a ponto de deixarmos o nosso coração se corromper por elas. Não deixe isso, Senhor, mas antes que a sua palavra seja o bálsamo, que a sua palavra seja a direção, que a sua palavra seja o nosso crescimento, o nosso treinamento e o nosso entendimento para poder continuar. E que em nome de Jesus, que essa presença venha de tal maneira que possa nos inundar com o seu entendimento, com a sua sabedoria e com o seu querer. Que a sua graça seja revelada de uma maneira intensa e que o seu querer seja manifesto para que a sua glória, Senhor, a sua glória seja revelada em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos ao Senhor este dia. Nós consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. E em tudo o que fizermos, o Senhor seja visto. Então continue, Senhor, a fazer a obra que o Senhor tem a fazer através de nós. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo que temos e que somos para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.